Então, galera, vamos lá. Olha só. O Segundo Império no Brasil ele começa em 1840, a partir do golpe da maioridade. O fato é que Dom Pedro I abdicou o poder no Brasil em 1830. O Dom Pedro II tinha 5 anos de idade e ele só poderia assumir com 18, mas quando ele tinha ainda 14 anos e 7 meses, né, 15 anos incompletos, foi dado o golpe da maioridade e Dom Pedro II ascendeu ao trono brasileiro, dando início ao Segundo Império em 1840. Bom, no Segundo Império no Brasil, um tópico muito relevante é pensarmos como estava a organização política do país. Nessa época, nós tínhamos no Brasil dois grupos políticos, os liberais e os conservadores. Liberais apelidados de Luzias e conservadores que eram apelidados de Saquarema. Tanto que na época o, houve uma frase muito famosa, né, que falava assim: nada mais se assemelha a um Saquarema do que um Luzia no poder, né? Nada mais se assemelha a um liberal do que um conservador no poder, porque no fundo os dois grupos eram oriundos das elites. Então, na prática, tanto ser liberal ou conservador não fazia muita diferença. Acontece que ainda dentro da primeira década do Segundo Império, foi criado o cargo do presidente de Conselho de Ministros. Na verdade, era o chefe do gabinete de ministros ou o primeiro-ministro. No caso, a figura do primeiro-ministro já existia no modelo do parlamentarismo inglês. Só que agora nós tínhamos um primeiro-ministro no Brasil. Engraçado que na Inglaterra o primeiro-ministro ele é nomeado pelo parlamento. No Brasil, o primeiro-ministro ele era nomeado pelo imperador, que fazia usufruto do poder moderador. E ele lembra que ele era a chave da administração política do país? Isso mesmo. Na verdade, a Constituição que ainda existia no Brasil era a Constituição de 1824, a primeira do Brasil, né, e a Constituição do Império. O fato é que, com o atributo do poder moderador, o imperador quem nomeava o primeiro-ministro. É por isso que a experiência parlamentarista no Brasil ela é chamada de parlamentarismo às avessas, porque ao invés do parlamento servir para diminuir os poderes do imperador no Brasil, quem era a chave do controle político era o imperador, já que ele detinha, né, o controle da atividade política, inclusive era ele quem nomeava o primeiro-ministro. Bom, assim sendo, olha só, o que o imperador fazia no Brasil? Ele, ele assumia o poder moderador, estou começando aí no vídeo no canto esquerdo, na parte de cima. Ele assumia o poder moderador, nomeava o gabinete de ministros, escolhia o primeiro-ministro, ele, né, escolhia o primeiro-ministro, ele indicava a chefia do Exército da Marinha, ele nomeava da Marinha, ele nomeava os da Maria não, da Marinha, né, pô, ou quer dizer, corra. Então, ele nomeava o presidente de província, ele podia dissolver a Câmara dos Deputados, ele nomeava os senadores, nomeava os bispos e nomeava os juízes os juízes do Poder Executivo, então ele tinha controle sobre toda a atividade política do país. O fato é que, nessa época, o poder de participação política ainda era muito restrito, porque a grande maioria da população brasileira não tinha renda, né, ficava de fora. E, no fundo, a prática política brasileira ela estava na troca de favores entre os grandes nomes, entre os membros integrantes da elite, né? O clientelismo predominava no Brasil no século XIX e, claro, como o imperador tinha amplo controle sobre a atividade política, ele, em 49 anos no poder, nomeou 36 gabinetes diferentes. Toda vez que ele tinha problema com o gabinete, ele dissolvia o gabinete e nomeava outro, quase sempre alternando liberais e conservadores, né? Então ele recorria à política de alternância. Então foram 36 gabinetes nomeados pelo imperador, né? 36 gabinetes de ministros em 49 anos. Ainda na primeira década do Segundo Império, foi estabelecido no país em 1844 a tarifa Alves Branco. Bom, desde os tratados comerciais de Dom João de 1810, o juro cobrado sobre os produtos ingleses era de 15%. O fato é que quando o Brasil conquistou sua independência em 1822, para reconhecer a independência do Brasil, a Inglaterra exigiu que o juro fosse mantido na casa dos 15%. Mas, agora no Segundo Império, definiu-se que o juro sobre os produtos ingleses passaria de 15% para 30% se não houvesse nenhum similar nacional, e caso houvesse algum produto similar no Brasil, a taxa já nem seria de 15%, mas seria sim de
60%. Por que que isso é importante? Ora, era uma medida protecionista do Brasil para tentar garantir eh, o desenvolvimento da economia brasileira, eliminando a presença dos produtos ingleses no Brasil e dando um suporte para o desenvolvimento da indústria nacional. Bom, é claro que a economia brasileira ela passava por um certo atraso, num princípio justificado por uma balança comercial desfavorável, quadro que só foi invertido a partir da grande exportação do café na segunda metade do século XIX e também pelo próprio uso da mão de obra escrava, né? A escravidão era a mão de obra predominante no Brasil. Claro, o escravo não tem salário, não tem poder de consumo, então isso limitava o poder do mercado consumidor. E é interessante porque a escravidão ela vem no Brasil desde os tempos da colônia, nós discutimos isso inclusive em sala de aula, e ela se mantinha no império, tanto que nós sabemos que os escravos eram ainda usados até mesmo nas cidades, nos centros urbanos. Nas cidades brasileiras, nas cidades brasileiras, os escravos eram muitas vezes utilizados até em atividades que buscavam retorno financeiro, eram chamados escravos de ganho. Imagina, o, o escravo, o senhor colocava o escravo para trabalhar e o dinheiro que ele arrecadava com o trabalho ficava para ele. E é interessante porque olha só como a escravidão ela foi adequada aos centros urbanos, porque afinal de contas a, a escravidão ela de certa forma vinha, né, sendo adequada às mudanças do país. Então, se o cara está na cidade e precisa de dinheiro, quem trabalha para ele é o escravo. É claro, o escravo de ganho ele podia ter até uma renda, tipo algumas regalias, como andar um pouco melhor vestido, mas de fato ele andava descalço porque ele não os escravos no Brasil eles eram proibidos de usarem sapatos, isso era uma forma de diferenciação. Então, quando você via um negro calçado, é porque esse negro ele era um negro forro, era um negro liberto. Então, o que diferenciava negros forros dos que ainda eram escravos era o uso do sapato. Então, com certeza, usar sapato era o sonho da grande maioria de negros no Brasil. Né? Para o negro, o sapato estava associado de fato à liberdade. E, claro, ao mesmo tempo, os negros, né, que se conquistavam sua autonomia, um certo status, muitas vezes até copiavam o jeito de vestir dos brancos e, claro, estavam sempre calçados. Né? Isso era uma forma de diferenciação social. Lembrando que o negro era tratado como inferior ainda, né, como submisso. Uma outra coisa que, igual por exemplo, nesse anúncio, isso aqui é um anúncio lá do século XIX, ele descreve o negro como a gente descreve um animal. Quando você perde um cachorro, por exemplo, é a mesma forma que eles descrevem aqui, paga recompensa. Então, assim, o negro ainda era propriedade material e tratado como inferior no Brasil. Ainda na primeira década do Segundo Império, teve uma revolução em Pernambuco, chamada de Revolução Praieira, que ocorreu em 1848. Uma revolução liberal, com forte influência dos movimentos liberais da Europa, chamada Primavera dos Povos. Olha só o que eles queriam a partir desse primeiro item aí, ó, do documento que foi publicado, chamado Manifesto ao Mundo. Voto livre e universal, plena liberdade de comunicar os pensamentos pela imprensa, liberdade de imprensa, garantia de trabalho, comércio a varejo, efetiva independência dos poderes, extinção do poder moderador e do direito de agraciar, modelo federativo, completa reforma do poder judicial, ou seja, eles defendiam um governo liberal no Brasil. E é importante porque vinha com forte influência do pensamento europeu da época, do advento das ideias já do socialismo. Isso é muito relevante porque essas ideias reverberaram no Brasil. Outro tópico que é muito relevante é que nessa época começa a entrada do café no país. E claro, o café que ganharia um papel fundamental na economia brasileira até a década de 30 do século 20. Tanto que se vocês observarem esse gráfico aqui, olha só como isso aumentou a exportação do café no Brasil ao longo do século XIX. Um ponto que é relevante é que
A atividade cafeeira no Brasil, ela começou a ser desenvolvida no Vale do Paraíba, depois ela foi para a zona da Mata Mineira, para a região de Campinas e definitivamente para o Oeste Paulista. Então tem fases, né, do desenvolvimento da atividade cafeeira no Brasil. A primeira região do Vale do Paraíba foi até mais ou menos a 1850, a partir de então que se estendeu para o Oeste Paulista. Então, na verdade, a produção de café até 1850, ela se restringiu à região do Vale do Paraíba e usava mão de obra escrava. É interessante porque em 1850 foi aprovada no Brasil a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que agora eu vou desenvolver melhor para vocês. Acontece que com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz foi proibido o tráfico de escravos. Então, a partir de 1850, houve também um incentivo à vinda de imigrantes para o Brasil. E claro, as fazendas que começaram a cultivar café a partir de 1850 do Oeste Paulista, então não tinham negros disponíveis, usavam mão de obra do branco imigrante. O cenário que eu explico para vocês, então, ele é um pouco interessante porque nós percebemos uma diferença quanto às formas de trabalho nas fazendas do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista, inclusive que mudaria, por exemplo, a postura desses cafeicultores em relação à prática da escravidão. O café é importante porque forma uma nova elite no Brasil, uma elite agrária muito rica, inclusive bastante rica na Europa. Outro tópico que nós não podemos considerar é que nessa época o Brasil não exportava só café, diversos eram os produtos exportados pelo Brasil, era o café, o açúcar, o algodão, a borracha, o cacau, o fumo. O café ele era o principal, mas não era o único, né? Nós podemos falar assim, o Brasil só exportava café, que a gente pensa assim, né? No açúcar, o Brasil se produzia açúcar, na mineração só ouro, não, as outras atividades existiam. Inclusive, vocês podem perceber, por exemplo, entre 1860 e 1870, um aumento considerável na exportação do algodão. Por quê? Foi nessa época que rolou a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Então, como o sul da América do Norte não estava preocupado com a produção, é, não tinha como dar cabo à produção de algodão, o algodão então começou a ser mais procurado no Brasil, né? E assim a gente entende como os outros produtos acabaram tendo relevância na economia brasileira. E um outro fator que é muito relevante é porque nós percebemos que a, a produção de café no Brasil acabou estimulando a construção de uma malha ferroviária, porque, afinal de contas, à medida em que o café se interiorizava, a produção de café interiorizava, aumentava a necessidade de escoamento dessa mercadoria. Então, o pequeno surto industrial que o Brasil teve no século XIX está associado ao desenvolvimento da atividade cafeeira e veio com uma necessidade de garantir o fomento da a continuação da produção do café e escoamento dessa produção, ao mesmo tempo que, de certa forma, também se associa aos esforços individuais do Irineu Evangelista de Souza, né, o famoso Barão de Mauá. Tanto que esse surto industrial no Brasil confunde-se com uma era chamada Era Mauá. Recomendo vocês dar uma pausa no vídeo agora, ler esse texto que está aparecendo aí, porque ele fala um pouco sobre a relevância econômica do Barão de Mauá para a época, e claro, o Barão de Mauá era uma figura isolada, né? A elite agrária brasileira não tinha preocupação, por exemplo, com o desenvolvimento industrial. Então, com certeza, os seus esforços por modernizar o Brasil eram isolados e, claro, não obteve muito êxito. Ele terminou falido, né? E o que o Brasil viveu não foi uma plena industrialização no século XIX. Nós estudamos isso, a industrialização no Brasil ela é tardia. O que aconteceu no século XIX foi um surto industrial. Bom,